Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui e hoje a gente vai trazer um assunto que acaba causando um certo nível de confusão, mas que é bem simples e a gente pretende simplificar de fato para vocês com conceitos bem práticos de como fazer o uso do carboidrato nas provas de corrida, né? Então, o carboidrato como suplementação ali durante a prova e aí eu gostaria de primeiro entender, né, se faz sentido todas as provas utilizar o gel, se eu vou correr ou o carboidrato em qualquer forma, se eu vou correr 5 km, 10 km, faz sentido eu fazer uso? Então, Caio, eu acho que a gente precisa, a gente primeiro precisa entender em que momentos que a gente precisa repor carboidrato, né? Então, a gente já tem um estoque interno nosso ali de carboidrato, que é armazenado no nosso fígado e nos músculos esqueléticos, né? E esse estoque, ele dá mais ou menos aí para você fazer uma hora e pouquinho de exercício físico. Então, partindo dessa premissa, se a gente imaginar ali que quem faz prova de 5 km vai concluir ali até meia hora, 40 minutos, e quem faz 10 km vai ficar ali perto de uma hora e 10, a gente pode, de forma geral, assim, assumir que provas de 5 e 10 km não precisa fazer reposição de carboidrato. Eventualmente, se você vai fazer uma prova de 10 km de forma muito lenta, aí você poderia até pensar nisso, mas de forma geral, 5 e 10 km não há necessidade. Então, nas corridas, a reposição de carboidrato vai se restringir às provas de 21, meia maratona, e provas de 42, que é a maratona. E claro, também as ultramaratonas. Então a gente pode falar que provas de 21 ou mais, aí a gente tem que fazer sim reposição de carboidrato, porque os nossos estoques não vão dar conta até o final da prova. Agora, outra dúvida também, né, que eu acho que você poderia também abordar esse ponto, é que, tá bom, eu tenho que ingerir carboidrato em provas de meia maratona, maratona. Então, quanto que eu posso ingerir durante essa prova, né? Quantas gramas, ou quanto de líquido, quanto que eu tenho que ingerir desse carboidrato? Acho que é legal falar a quantidade, né? Legal. Como a maior parte dos suplementos, mesmo que tenha um benefício, não é quanto mais melhor. Existe uma dose ótima do consumo de carboidratos ali durante a prova para você colher o máximo de rendimento. Quando a gente está falando dos estudos, já foram testados 30, 60, 90 gramas de carboidrato por hora e percebe-se que o melhor benefício, o melhor custo-benefício gira em torno de 60 gramas por hora. Menos do que isso, você está deixando ganhos na mesa, então você poderia estar usufruindo melhor desse suplemento. Não é que menos que 60 gramas não vai fazer efeito, mas talvez o efeito fique aquém daquele que poderia ser feito. Enquanto doses superiores a 60 gramas parecem não ser interessantes porque não existe um aumento substancial na performance a partir dessa dosagem e a probabilidade de você ter algum efeito colateral, sobretudo em relação ao trato digestivo, né? Então desconfortos abdominais, diarreia, enfim, acabam se tornando maiores quanto maiores as dosagens. Então 60 gramas por hora acaba se tornando uma dosagem bem legal aí. E eu acho que vale ressaltar também o teste, né? Existe uma variação individual assim e que você precisa testar o seu atleta ali para saber como ele se sente melhor e com qual dosagem, mas em linhas gerais, um bom ponto de partida, 60 gramas hora. E uma dúvida que me surge é como eu devo utilizar essas 60 gramas por hora. Então, em qual momento da prova eu devo utilizar em uma dose só, eu devo fracionar? Como que deve ser feito esse uso propriamente dito dessa quantidade? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas cometem esse erro, né? Então, quem corre maratona aí já deve ter visto muita gente cometendo esse erro e pagando o preço lá no quilômetro 30, 32, né? Que é o tal do muro da maratona, muito tem a ver com isso. Então, vamos lá. Acho que a primeira questão, né, que é assim, tá, 60 gramas por hora é o ideal. Mas eu tenho que fazer isso de hora em hora, então eu pego 60 gramas de giro, depois na segunda hora eu pego 60 gramas de giro. Os estudos mostram que não, que a melhor maneira é você diluir isso, ou seja, você a cada 15, 20 minutos, você faz a ingestão de 15 a 20 gramas de carboidrato. Que se você somar, né, se a gente pegar 20 gramas a cada 20 minutos, você vai tomar 20 gramas no minuto 20, 20 gramas no minuto 40,
20 gramas no minuto 60. Vai dar 60 gramas por hora, só que ao invés de uma vez só, você diluiu. Então essa é a melhor maneira, você quebrar de 15 a 20 minutos a ingestão do carboidrato. Um outro erro que as pessoas cometem é que assim, bom, tá bom, se eu tenho estoques que duram até 1 hora de exercício, então se eu for fazer uma meia maratona em 2 horas, na primeira hora eu não vou ingerir nada e vou começar a fazer a ingestão só depois da primeira hora. Então vou começar com 1 hora, 1h20, 1h40, 1 hora, até eu fechar a meia maratona, e a maratona vai mais para frente ainda. Esse é outro equívoco, tá? Então a suplementação de carboidrato ela tem que começar desde o início. Então você pode inclusive ingerir um carboidrato imediatamente antes da prova, 5 minutos, e depois de 20 em 20 minutos. Então se você vai correr uma maratona para 4 horas, você vai ter que começar a tomar carboidrato com 20, com 40, com 60. Então você vai passar grande parte da maratona também ingerindo carboidrato. Esses são os dois equívocos que a maioria das pessoas cometem. E aí sempre acaba dando problema. Agora o Caê também levantou uma questão importante, né? Não adianta você nunca ter feito isso em treino, e aí você vai para uma maratona e fala, bom, eu vi num vídeo que eu preciso tomar de 20 em 20 minutos, e aí você começa a tomar de 20 em 20 minutos sem nunca ter treinado o seu intestino para isso. Então é importante você treinar o seu intestino para isso. A gente pode depois até fazer um vídeo falando sobre treinamento intestinal, que é um negócio interessante. Mas por agora, o que dá pra gente dizer é o seguinte, testa isso e não é num único treino, de repente nos 3, 4 longões que você for fazer, testa esse negócio de 15 a 20 minutos você ingerir um carboidrato. E aí, Caio, acho que dito isso, acho que era legal falar das formas também, né? Porque carboidrato tem de várias formas. Eu acho que as mais comuns ou é bebida ou é gel. Se você puder falar um pouquinho mais de como que a gente pode usar aqui, qual que é melhor, ou se não tem um melhor que o outro, enfim, acho que era legal falar um pouco das formas. Uma coisa interessante é que existem muitas maneiras de você consumir carboidrato, né? Mas não tem por que você levar uma marmita de arroz para correr uma prova de corrida. Você não vai fazer isso por uma questão de praticidade, principalmente. Então, dentro da suplementação de carboidrato, o mais utilizado por comodidade, por ser uma suplementação relativamente barata, vão ser os géis de carboidrato. E aí você vai ter géis dos mais baratos aos mais caros, dos mais gostosos aos piores, assim. Então, acredito que, inclusive, essa questão de testar e treinar tem a ver também com essa preferência pessoal do paladar. E bebidas isotônicas, né? Que, inclusive, você pode comprar o isotônico já pronto, ou você pode fazer uma solução caseira usando açúcar, que vai ser tão eficaz quanto, possivelmente mais simples, mas provavelmente menos gostosa e menos glamurosa também. Uma dúvida que surgiu quando você estava falando, eu uso em provas maiores, mais longas, né, a partir ali dos 10 quilômetros, e eu tenho que testar nos treinos, mas eu sempre devo usar nos treinos, o meu longão eu sempre tenho que fazer com suplementação de carboidrato? Essa é uma pergunta que também todo mundo que sai para longão sai sempre suplementando carboidrato. E não necessariamente você deveria fazer isso, né? Você pode ter fases do treinamento que o ideal é fazer o longão sem o carboidrato, que é para o seu organismo melhorar a oxidação de gordura. A ausência de carboidrato em treino é um estímulo para chamado biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias, que é um processo de adaptação ao treino importante. Então, se você tiver mais mitocôndrias, mais capacidade de gerar energia aeróbica, portanto, mais resistência você vai ter. Então, determinadas fases do treinamento é importante fazer o longão sem suplementação de carboidrato. O que é interessante fazer? Conforme vai chegando perto da prova, você vai já testando o que você vai fazer na prova. Então, os longões que antecedem ali um mês e meio antes da prova, acho que é o momento ideal de você começar a testar já a sua suplementação na prova. Legal. Então, resumo da ópera. Suplementação de carboidrato em pontos chaves, prova ou treinos mais próximos da prova, mais específicos. 60 gramas por hora para começar, para testar, fracionados de 20 em 20 minutos. Você pode, inclusive, calcular o seu pace para você fazer entre quilômetro e quilômetro, né? Então, se você faz o quilômetro a 5 de pace, a cada 4 quilômetros você suplementar um gel, por exemplo, por uma questão logística.
Ingestão ou por isotônico ou por gel. E, inclusive, né, eu acho que para deixar um gostinho assim e para iniciar um debate aí nos comentários, existem muitos géis que possuem cafeína. Então, a gente gostaria de fazer futuramente um vídeo dedicado só a isso, mas antes da gente fazer esse vídeo, deixa aqui nos comentários o porquê que você acha que tem cafeína em alguns géis, para que ela serve, se é efetiva ou não. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo aí, deixa o like, compartilha aí com quem você acha que vai ser importante essa informação, aquele seu amigo ou sua amiga que faz meia maratona e fica meio perdido em como fazer suplementação de carboidrato. É isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.